O Monastério da Transfiguração, em São José do Rio Preto, está comemorando amanhã 2 anos de atividades junto aos peregrinos de Maria, em São José do Rio Preto. De forma que isso é uma grande festa, porque o que nós chamamos de peregrinos são as mônadas. As nossas mônadas são peregrinos. É assim que se diz espiritualmente. Então, nós que somos os peregrinos, procuramos recolher os nossos irmãos, as nossas mônadas irmãs, através desse trabalho, desse serviço. E esse grupo de peregrinos, peregrinos que recolhem peregrinos, porque são todos mônadas, não é? Esses estão a serviço dos mensageiros divinos. O que nós chamamos de mensageiros divinos são aqueles que, neste momento, estão nos guiando muito de perto, estão nos indicando cada passo. E esse, como vocês sabem, são Maria, Cristo e José, São José. De forma que esses peregrinos são guiados também, direto ou indiretamente, pelos mensageiros divinos. Uma das propostas para eles é frequentarem continuamente os encontros no monastério aos domingos. Porque o monastério não é só para os monges, não? Os monastérios é um núcleo que procura recolher na sua aura todos aqueles que querem se encaminhar de uma certa forma, cada um dentro dos seus próprios limites, para a mesma meta. E essa meta é a busca da verdade. Essa meta é a busca daquilo que é real. Então veja que o trabalho é muito amplo, não é? Não importa a religião que a pessoa tenha, não importa as ideias que ele tenha, porque cada mente é uma ideia, cada mente é uma incógnita às vezes, não? Mas para todos isto é comum, buscar a verdade, buscar aquilo que é real. E se nós não estamos buscando a verdade, não estamos buscando o real, para que vivemos? Vivemos na ilusão da forma, compreendem? Então a gente está estimulando os peregrinos que estão um pouco sem saber para onde ir. Isto é muito importante neste momento. E por falar em peregrinos e por falar em trabalho com eles, nós estamos sabendo que os refugiados do Oriente Médio, que foram para a Europa e que foram para alguns países, neste momento estão sendo devolvidos para a sua origem. Interessante isto, não? E também melancólico. Mas serve de lição para nós, que somos todos peregrinos e que não precisamos sair de onde estamos e, portanto, não precisamos ser devolvidos. E esses que estão na linha de ser devolvidos estão avisando que vão se suicidar coletivamente. Imaginem milhares de pessoas na Europa se suicidarem coletivamente. Era o que faltava neste fim de ciclo. De forma que aquilo que nos pediram como trabalho de oração, aquilo que nos pediram como atividade de oração, teremos que atender mais do que nunca, mais do que nunca. Mesmo aqueles que não têm hábito de orar, mesmo aqueles que têm outros tipos de atividades evolutivas,
Não esqueçam que a oração nesse momento é o que estão nos pedindo. Porque a oração bem feita, ela não tem destinatário. Ela é feita e ofertada. Ofertada para o equilíbrio universal. E esse equilíbrio universal, naturalmente, vai enviar essa oração para aqueles que estiverem mais necessitados. E vocês veem que não falta gente, ou melhor, não faltam almas que necessitem de oração. As pessoas podem não ter consciência de que se está orando por elas. Podem sentir alguma coisa, podem sentir alguma diferença. Se nós oramos, por exemplo, com o corpo astral, não só com a nossa palavra, porque a palavra é escutada onde chega. Mas o corpo astral, no plano astral, vai mais longe. Então, se nós oramos também astral, nós vamos alcançar os corpos astrais desses seres. De forma que quando a gente ouve que há refugiados que ameaçam de se suicidarem coletivamente, o que podemos fazer? Nós podemos fazer uma oração e oferecer ao universo e dizer: universo, isso é para... está em oferta, disponha disso. E o universo, que sabe de tudo, nós podíamos trocar a palavra universo por Deus, por exemplo, assim todo mundo fica bem com isto claro. Mas aí, o universo, o cosmos, a criação, que sabe de tudo, que criou tudo, sabe para onde canalizar a nossa oferta. Porque há certos núcleos de necessidade que não têm kármica. Desculpem, sabe, mas vamos todos ter paciência. Há certos núcleos de necessidade que não têm clara consciência de onde estão, nem de que está acontecendo. E que nem sabem orar, nem sabem disso. Outros sabem, mas não sabem como fazer ou não creem naquilo que fazem. Então, diante dessa situação caótica, aqueles que compreendem o que está acontecendo no mundo, no planeta, aqueles que conseguem perceber isto, então esses podem orar. Orar e oferecer ao universo, oferecer ao cosmos. Olha, isto é o que eu posso fazer. Eu oro. Muitos estão perguntando, mas o que é orar? Orar é conversar com Deus. Orar é conversar com a fonte criadora. Existe uma fonte criadora e você pode conversar com ela. Ela que te criou, ela que te fez, a sua imagem e semelhança. Então nós somos criadores em potencial. Somos deuses em potencial. Dizer que somos deuses em potencial não é orgulho e nem heresia, é real. É real, porque aquilo que nos criou, que nos doou a sua vida, ele emitiu a sua vida. Então tudo aquilo que está emitido, tudo aquilo que existe, saiu dali. De forma que nós somos de lá. A nossa consciência é de lá. Toda essa aparência que é a nossa vida, toda esta aparência que é o que acontece, isto serve para manifestar em todos os planos de consciência aquela realidade divina que criou tudo. E nós, que não por acaso estamos encarnados, e ainda por cima, na terceira dimensão, que é a dimensão mais próxima do que acabou. Então nós estamos aqui na terceira dimensão, com todas as possibilidades para começar o trabalho por aqui. Então temos que começar com a oração, oração falada, oração mental, oração sonora, qualquer tipo de oração. Ou então oferecer tudo o que se faz como oração.
mas sempre dizendo, olha, eu estou fazendo tudo ofertando. Não estou fazendo nada para mim. Estou ofertando tudo o que eu faço como oração. E o universo faz da oração o que for mais necessário naquele momento. O universo vai saber conduzir isso, vai saber canalizar isso. Nós temos isso claro, não é já? Temos claro, mas como esse é um momento muito grave, e diz Maria, uma das nossas mensageiras divinas, que nós não temos a consciência de quanto é grave esta situação. Nós nos sentimos muito apoiados, nos sentimos muito acompanhados, nos sentimos muito ajudados, mas acontece que a humanidade é una, de forma que por melhor que nós estejamos, nós somos parte da humanidade. E o que acontecer com a humanidade está acontecendo conosco. É que nós estamos tão distraídos que não percebemos. Então, em cada um de nós tem um pouco desses peregrinos refugiados que estão planejando um suicídio coletivo. A humanidade não é una? Então, em cada um de nós tem um pouco disso. Senão não podia surgir neles. Isso está na humanidade. Isso faz parte da construção da humanidade. A possibilidade de se autodestruir. Então nós temos que estar atentos com o que se passa. Se existe a possibilidade, neste momento, de um suicídio coletivo, isso estará representando no plano físico algo que deve ter um pouquinho minúsculo, aparentemente insignificante em cada um de nós. Vocês já se observaram em que ponto de vocês estão se autodestruindo? Em que ponto vocês estão autoanulando? Em que ponto vocês estão se limitando? Uma pessoa normal que está se limitando ao ajudar os outros, está com aquele mesmo germe do suicídio coletivo daquele grupo. Aparentemente é muito diferente, mas dentro da realidade, isso é uma tendência que aqui parece coisa simples, mas vai acabar naquilo, compreende? De forma que nós somos muito responsáveis por tudo o que acontece, porque somos todos coligados. Então, dependendo do que eu esteja fazendo comigo agora, ou o que vocês estejam fazendo com vocês neste momento, vai depender, eventualmente, uma mudança de situação lá. E, de repente, inexplicavelmente, acontece algo com a hierarquia colaborando, com outros reinos colaborando, porque há outros reinos que colaboram com o reino humano. Reino angélico, reino arcangélico, todos esses colaboram, reino dévico. E com toda esta colaboração, pode ser que o planeta e a humanidade não passem por esse trauma. Porque um suicídio coletivo de milhares de pessoas é um trauma para a humanidade. Nós não pensamos nisso, porque só pensamos em nós. Pensamos só nesta coisa que redondinha, né, que tem aqui, aqui e só. Mas isso tudo é conosco. Nós participamos disso. E temos que fazer alguma coisa. E nós temos que nos transformar, porque aí possibilitamos uma transformação para o que está em volta, para que tudo que está coligado. Bom, nós não sabemos o que significa aura do planeta. A aura do planeta é aquela parte etérica do planeta que não é física e que não é espiritual. Então, entre esse planeta etérico físico
e o mundo espiritual, existe toda essa camada etérica, existe todo esse mundo etérico que é meio físico e com a tendência para se tornar espiritual. E nós não sabemos em que situação está esta aura, porque esta aura, que é etérica, que não é física e nem espiritual, é uma coisa intermediária que coliga o espiritual conosco. Lenço na boca, por favor, isso, porque grava-se isto aqui. Então, e lá na sala de edição é uma luta para colocar batom em cima disto. Bom, então aí, onde é que nós estávamos? Na aura do planeta. Então, a aura deste planeta, que é uma coisa etérica, grava tudo. Então, se você assobia, o etérico do planeta grava. Se você canta uma nota angélica, a aura do planeta grava. Se você tosse, a aura do planeta grava. Se você espirra, a aura do planeta grava. Se uma formiguinha se move, ela faz um movimento, um barulhinho que nós não escutamos, mas a aura do planeta grava. Então vocês imaginem o que é a aura do planeta. E nós estamos continuamente em contato com a aura do planeta. E a aura do planeta, neste momento, não está ficando completamente caótica, porque além desta aura, existe toda a camada espiritual que está habitada também, não é? Toda a aura espiritual, além da aura etérica do planeta, está toda habitada por seres em diferentes dimensões, em diferentes níveis, e que estão cuidando de tudo isso. Mas neste momento, que é um momento crítico para todos, não só para nós aqui, que estamos na bolinha dura, na bolinha concreta. É um momento crítico para todos, para o cosmos todos, porque o cosmos todos tem que dar um passo. Diz Maria, aquela entidade que nos está guiando neste momento, que a fonte criadora está olhando o que ela criou e não está gostando. Obviamente nós estamos incluídos, não? No que ela está vendo, não é? Então tudo que ela criou, ela está olhando, não está gostando. Maria sabe porque ela está aqui conosco para nos informar destas coisas. E graças a Deus tem alguém aqui que sabe. Então ela sabe disso, então está canalizando essa notícia para nós. O Criador está nos olhando sem formar nenhuma ideia. O Criador está olhando a cada um de nós, não só nós aqui, em todo o planeta, ou melhor, em toda a criação. Ele está olhando a criação, todos os seus pontos, individualmente. Está vendo como está a condição de cada um e está examinando onde cada um quer chegar. E ele está silencioso. Assim Maria está dizendo, hein? A criação está observando silenciosa. Nem os seres mais evoluídos, nem o maior arcanjo, segundo Maria, está sabendo o que ele está pensando. Viram que situação? Estão vendo? Então ninguém sabe, nem Gabriel, Micael, ninguém sabe, segundo Maria, o que a criação neste momento está concluindo, do que ela está observando.
Isto parece uma coisa muito ampla que não é conosco. É conosco porque quando aquilo que criou olha tudo. Então, quando diz que está olhando tudo, está olhando cada um de nós, no nosso íntimo, sem possibilidade de mistura. Está olhando cada um para ver o que vai fazer. Bom momento este, hein? Para aqueles que creem nisso, para aqueles que creem em Maria, para aqueles que creem na hierarquia, para aqueles que creem na divindade, é um momento muito importante este. Porque é um momento em que ele está sendo observado pela criação, por Deus. Então, não vamos começar a continuar distraídos, não vamos começar a pensar não sei o quê, e vamos tratar de nos mostrar para aquilo que está nos olhando como somos. Porque ele não se engana. Não adianta mascarar, não adianta iludir, não adianta colocar máscara, nada. Ele sabe. Então você está, neste momento, completamente exposto para aquilo e está sendo observado. Cada um deve saber o que fazer, não é? Que não seja suicídio coletivo, porque não saberíamos onde iríamos parar. Não temos essa cultura, nós não temos esse conhecimento. Porque, claro, quem tem conhecimento não vai tolher a própria vida, mesmo porque jamais conseguiria. Porque as pessoas, como não têm conhecimento, acham que produzindo o próprio desencarne, cortaram a própria vida. Eles, tendo cortado esta vida aqui, no plano físico, passaram para uma vida num outro plano, aonde não era o destino deles neste momento. O destino deles neste momento era aqui. Porque o nosso destino é onde estamos. Então, se nós estamos aqui, é aqui. Não é por nossa livre escolha que vamos desencarnar para ir para lá. Lá não é nosso lugar. Lá é tudo organizado para nos receber num certo momento, que nós não sabemos qual é. Aquilo é muito organizado. Então, se você interrompe a sua estadia aqui, passa para lá, você lá vai produzir uma espécie de tumulto. Porque não é previsto que você esteja lá agora. É previsto que você esteja aqui. Então, não só você foi para lá e tirou tudo do lugar, como você aqui deixou um vazio. E aqui, quem é que vai preencher esse vazio? Gente como você, que vai ter que se dividir, se desdobrar, já fazem tão pouco. E ainda, preenchendo o teu buraco, vai fazer quase nada. Então, nós teríamos que ter consciência neste momento, porque estamos sendo observados. E nós sabemos que é o nosso estado de consciência, que é aquilo que nós somos, inconsciência, é que é o real. Todo o resto é uma fantasia, todo o resto é uma aparência. Então, cuidado neste momento com a consciência. Cuidado com a consciência. A nossa consciência é algo muito precioso, porque é feita na mesma imagem da criação, do Criador. O Criador não nos fez como páreos intocáveis. O Criador nos fez a imagem e semelhança dele. E acontece que, como tivemos o livre-arbítrio pedido por nós, nos tornamos isto.
Estamos há milhões de anos ainda neste plano. Este plano já devia estar desocupado e vazio e já produzindo outras coisas. Já deviam estar aqui substâncias que vêm de planos mais densos para esse plano material. E nós já devíamos estar a caminho do imaterial. Eu digo a caminho, para ser gentil, a caminho, pelo menos mirando o imaterial. Pelo menos olhando para cima e dizendo, onde está isso? É para lá que eu vou, onde é? Sim, é para lá, é para lá. Eu sei o que é no meu coração. É para lá que eu quero ir. Mesmo que não veja, porque você não pode ver o imaterial. Então você tem que estar nesse momento muito atento. Muito desperto. Cuidado, porque o estado normal da humanidade é um estado adormecido. A humanidade é considerada, por aquelas vidas que são despertas, a humanidade é considerada um núcleo adormecido. Por aí vocês veem. Então, nós teríamos que providenciar para abrir os olhos neste momento. Porque, de um certo ponto de vista, estamos adormecidos. Não podemos estar numa situação desta sem nada fazer conosco. Continuamos fazendo as mesmas coisas que fizemos durante centenas de anos, durante encarnações. Fazemos as mesmas coisas. Então teríamos que, a uma certa altura, neste momento, que a observação é pontual e individual, é preciso que cada um se decida e responda a este universo qual é a sua intenção, qual é a sua meta. Mesmo que não saiba a sua meta, dizer, a minha intenção é saber qual era a minha meta. Mas ter a honestidade de confessar que nada sabe. E que tudo o que faz não sabe se está certo. A hierarquia já disse que está tudo errado. Mas nem todos acreditam. Porque não sei o que eles acham que é coisa certa. Acham que a vida que vivem, aliás, nós achamos que a vida que vivemos é certa. Não tem nada certo nesta vida. Nada certo. Porque quando você tem um pão na mesa e o outro não tem, e você não divide com o outro, não está certo. Então nenhum de nós está certo. Porque meio mundo está com fome e todos nós estamos comendo. Então não tem nada certo. Compreende? Como nós estamos sendo observados, isso tudo está se vendo, é preciso ver em que grau está isso dentro de cada um. E nós teríamos que fazer um certo esforço para ir dissolvendo, para ir soltando, para ir rejeitando os nossos apegos todos, os nossos vínculos, tudo isso hoje não serve para nada, serve só para nos tolher. Quando se diz romper com vínculos, não quer dizer pegar uma pessoa e colocar na rua. Não é isso. Romper os vínculos é internamente dizer, eu sou um filho de Deus, ele é um filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Ele é um e eu sou outro. E Deus é que sabe o resto. Eu chego até o ponto de saber que eu sou um filho de Deus, que eu fui criado por aquilo e que cada um de nós foi criado por aquilo. Eu posso saber isso. Além disso, não sei mais nada. E como fomos todos criados por aquilo, individualmente, cada um está diante daquilo neste momento. Chegou esta hora. Veja, isso não foi inventado por nenhum poeta, isto que eu estou dizendo. Não fui eu que sonhei e estou contando meu sonho. Quem falou isto foi Maria.
aquela que todo mundo conhece como Mãe de Jesus. Ela é que está falando isso. Nesse momento nós estamos sendo observados. E aquilo que nos criou está para resolver como estão as coisas. E está para resolver o que vai fazer. Nós que estamos aqui, vemos as coisas, sabemos que as coisas não estão bem, né? Imagina o que ele deve estar vendo. Nós achamos que não estão bem. Imagina ele o que deve estar vendo. E por aí afora, porque não é só este nível que existe no cosmos, são vários níveis. E como isso está acontecendo em tudo, não há para onde escapar. É onde você está que a coisa vai ter que ser resolvida. Onde você está quer dizer, é no seu interior que a coisa vai ser resolvida. Bem, a esta altura, depois disso tudo ter ficado claro para alguns, infelizmente só para alguns, porque os outros continuam do mesmo jeito, da mesma forma, como se não tivessem ouvido. Então, para alguns, ficou muito claro que, além daquilo que nos cabe fazer por karma, só resta orar. Para a maioria isso ainda não está claro, a maioria não ouviu isto direito, mas não custa repetir, só resta orar. Então precisa que cada um, consigo, veja como vai fazer isto, porque só resta isso. Agora, não é porque só resta orar e eu só vou orar que não vou fazer outra coisa, porque o mundo não vai acabar. E quem é responsável pelo mundo como está somos nós, a humanidade. Então temos o que fazer aqui, além de orar o tempo todo. Bem, há muito tempo já houve seres mais esclarecidos que ouviram isto, só resta orar. Mas isso não foi dito para todos como agora. E aqueles que ouviram só resta orar, se puseram só a orar. E vocês sabem que existiu isso, não? E pode ser que exista ainda alguém em algum quarto fechado orando só. Mas isso eram seres escolhidos para fazer isto em nome de todos. Mas agora não tem mais esse em nome de todos. Agora chegou num ponto que só resta orar para todos. E aqueles que oram, desde alguns séculos, que só entregaram sua vida para a oração, não estão bastando. Então só resta orar agora com todos. E cada um vai ver como é que se organiza para orar. Orar tanto pode ser um momento, um segundo, uma oração, um pensamento, como pode ser você estar num estado de oferta, de buscar esta ligação, o tempo todo. Esse estado de querer se unir à fonte da criação. Isso chama-se orar. Você querer estar unido à fonte da criação. Porque ele já terminou o trabalho dele em você, então ele te recolhe. Isto é orar. E você então está orando e se pondo em condições disto acontecer. Porque a um certo momento, ele está... Maria já o vê fazer isso, hein? Está olhando para ver como estão as coisas, e ele, nem para Maria, disse o que vai fazer. Para ninguém. Parece que nem Cristo sabe o que ele vai fazer. Ele está olhando em silêncio. E claro que para Cristo e para Maria,
ele está ensinando o silêncio maior. Sempre foram silenciosos, mas se isso está olhando para tudo em silêncio, está convidando quem já era Cristo e quem já era Maria a entrar num silêncio maior. E silêncio maior é só se unir com Ele. Onde ficamos nós com esta declaração? Que posição tomamos sabendo disso a esta altura? Porque nenhum de nós sabe o que vai ser a transição nem da Terra. Que dirá o que será a transição do universo? Ou o que será a transição do cosmos? Ninguém sabe. Nem os deuses menores. Só aquilo que criou sabe. E aquilo, neste momento, está em total silêncio. E olhando tudo sem demonstrar nada. Sem demonstrar o que está vendo e o que está achando. E nós recebemos o recado que ele está olhando tudo para ver como as coisas estão e que cada um ser vivo está sendo observado. Está bem? Bom. Mudando um pouco de assunto, São José diariamente tem nos ensinado a paciência sideral. Como que ele está nos ensinando paciência sideral? Ele está nos ensinando a cada dia coisas básicas para a humanidade e, portanto, para nós, não? Ele está nos ensinando cada dia coisas básicas. E a cada dia acrescenta uma pedrinha. E nós estamos completamente distraídos, nem estamos lendo o que ele escreve todos os dias, e estamos perdendo uma oportunidade única. Porque nenhum de nós se lembra de ter lido na história do planeta que tenha acontecido uma coisa dessas. Que seres divinos estejam diariamente imprimindo coisas para chegar ao nosso conhecimento. Nunca aconteceu isso nessa proporção. E como a humanidade é una, escolheu um grupo já organizado, canalizado para isso, e naturalmente esse grupo foi milagrosamente ajudado para prestar atenção nisso, naquilo que presta atenção, e isso está na nossa mão. Então, quando se diz que tem um grupo que anuncia que vai se suicidar, nós somos um grupo sobre o qual foi canalizado certo conhecimento e sobre o qual foi canalizada uma orientação para oração. Que você não é obrigado a seguir aquela orientação. Porque aquela orientação veio para aqueles que não sabem ou para aqueles que não estão satisfeitos com a forma de orar, querem outra, ou veio de uma forma que sirva para um maior número de pessoas e não só para um grupo, só para uma religião. Porque agora se trata de entrarem todos em oração. Porque se não entrarem todos, parece que as forças evolutivas
não vão conseguir frear o avanço que as forças involutivas ou que as forças do caos estão projetando. De forma que é um momento muito grave, muito sério para nós. E como estamos sendo observados, sabemos que temos a ver com isso diretamente. E o que estamos fazendo diante desta situação? Outra forma de perguntar. O que estaremos fazendo, cada um de nós, no campo da oração? Que é um campo vastíssimo. O que estará fazendo cada um de nós? Ninguém deveria ficar sem fazer nada. Então eu estou resumindo isto assim, de forma muito simples, muito clara. Não posso deixar de fazer isso, porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a um mês. E conscientemente só se sabe o que está acontecendo, mais ou menos, quando o tempo acabou de passar. Então, até as 5:45, estamos assim. 5:50 não sabemos. Entendeu? Entendeu como é sutil? Assim temos que estar na vida hoje. E não pensem porque tem um ônibus esperando, porque tem a comida lá na mesa em casa, porque tem a conta no banco. Não pense que está fora disso que eu estou falando. Está todo mundo dentro disso. Então, mesmo aquele que pensa que está com tudo seguro, não sabe o que vai acontecer às 5:50. E se tivesse consciência disso, não pararia de orar daqui a 5:50. E tem que arrumar um jeito de estar me ouvindo, de estar fazendo outra coisa, de estar saindo lá para urinar e ao mesmo tempo estar orando. Compreende? Tem que arranjar isso. Tem que arranjar. Tem que beber um gole d'água e ao mesmo tempo estar orando. Vamos descobrir como é que vamos ficar orando. Porque, claro que se você tem uma atividade específica, não pode ao mesmo tempo estar com o rosário na mão e orando e ao mesmo tempo que fala com o outro. Senão o outro pensa que você não está prestando atenção nele. Sim, ou você presta atenção no rosário ou presta atenção nele. Então você faz o rosário interiormente, dentro do bolso assim. Vocês já encontraram um verdadeiro religioso? Aqueles que andam vestidos de religioso e que têm sempre uma mão no bolso? Na vida normal, é uma falta de educação andar com a mão no bolso. Na vida normal, na educação normal. Mas entre os religiosos, ter uma mão no bolso é normal. Porque dentro daquele bolso tem um rosário e ele está o dia inteiro, onde vai, está com a mão no bolso orando. Antigamente existia religiosos assim, que andavam na rua assim. Hoje não sei, mesmo porque ando pouco na rua e quando olho na rua não observo muito. Então não sei se ainda existe. Mas andavam sempre com a mão no bolso e orando. Na rua. Ordens como franciscanos, como beneditinos, era tudo com a mão no bolso e na rua. Bom, então é isso. Então tem gente que consegue estar sempre orando. Porque se um ou outro religioso conseguiu, por que nós não podemos conseguir? Porque nos limitamos. Porque achamos que não somos capazes disso, ou porque achamos que podemos fazer de outro jeito. Então faça do teu jeito, mas faça. Nenhum de nós pode se furtar a, neste momento, não apelar, não pedir, não se coligar
para amenizar o pior. Compreendem? Eu estou falando a mesma coisa de várias formas. De alguma forma de encaixar. Então, se trata de ajudar que não aconteça o pior. Porque se acontecer o pior, e não se sabe o que Deus está olhando para quê e o que Ele vai fazer, e não se sabe se acontecer o pior, o que é isso? E hoje vamos para o nosso destino de hoje com esse impulso de estar orando. De alguma forma. Apelem para o universo, para o cosmos, para Deus, para Maria, para Jesus, para São José. Apelem para o anjo, para o arcanjo, para os anjos todos, para a criação. Peçam que tenham misericórdia. Que tenham misericórdia. Porque tudo hoje precisa de misericórdia. Desde a formiguinha, desde a pequeno ser, até o homem mais evoluído, todos precisam de misericórdia. E o planeta precisa de misericórdia. E o valor do nosso pedido está em pedir misericórdia e pedir ajuda dessa forma, sem saber bem o que Deus está pensando. Sem saber o que Ele vai fazer, porque parece que deixar como está, Ele não está disposto. A criação, segundo Maria, não está disposta a deixar as coisas como estão. Agora, o que significa isso, não sei. Se é isso sumir, não sei para onde também, e começar tudo de novo, ou se é uma nova criação dentro dessa criação que já está aí. E o único lugar onde você pode saber qual é o seu lugar, o que é isso, é dentro de você. Porque se tiver que recriar dentro desta mesma humanidade, será dentro de cada um. Aqueles que tiverem isso pronto, preparado, e aqueles que quiserem. Porque nisso tudo tem gente que não quer, viu? Tem gente que não quer. E ele está olhando para ver o que faz. Uma próxima vez, nós vamos estudar também uma apostila aonde nós vamos nos ver como os nossos níveis podem se unir. Então, nos preparamos hoje para isso, e quando estivermos juntos de novo, vamos ver isto, e vamos ver mais na prática o que isso significa. Mas, por enquanto, vamos nos abrir à oração, vamos começar a nos engraxar com oração, porque estamos muito duros, muito enferrujados, muito inertes e alguns paralisados espiritualmente. Espiritualmente, isto aqui é o pior. De forma que nós precisamos realmente fazer alguma coisa. Se não quisermos, amanhã não está compreendendo nem o que está acontecendo consigo. Orar todo mundo sabe, orações formais são centenas, e quem não ora oração formal deve saber conversar com Deus, com os santos, com quem for. Importante é orar. Segundo uma informação nova, parece que o reino angélico
que é um reino paralelo ao nosso, não? Invisível para nós. O reino angélico vive no 5º plano e é paralelo ao nosso, evolui, nos ajuda e evolui conosco também. Parece que o reino angélico, vendo a nossa situação, os anjos da guarda estão se reunindo em torno de certas pessoas. Então veja como é sério. E não vamos ser egoístas, não? De necessitar de mais de um anjo da guarda neste momento. Não sejamos egoístas. Um basta. Porque há muita gente que não tem nem mais anjo. Muita gente que já mandaram embora os anjos já foram. Já voltaram para suas casas. E por isso estão perdidos por aí. Então nós não podemos nos dar ao luxo de saber essa notícia que os anjos estão se reunindo em volta daqueles salváveis e nós ocupando tantos anjos. Basta um, gente. Basta um. Porque esse anjo que está conosco e nós, vocês sabiam que nós somos um anjo solar? Todo livro de ocultismo tem isso. Todo livro espiritual tem isso. Cada ser humano é um anjo solar em potencial. O que estamos fazendo? Bom, muito obrigado pela atenção, pela paciência. Desculpe a ronquidão. Isto é uma prova para nós todos, né? Para ver se a partilha sai de qualquer jeito e se vocês conseguem escutar, e pronto. Porque para mim ficar quieto e calado não é esforço nenhum. Quem sabe se agora eu vou conseguir. Obrigado a todos, hein? Até logo.